Estou muito feliz de estar acá com ustedes. Les pido permiso para hablar em português. ¿De acuerdo? ¿Se puede? La próxima vez será diferente. Espanhol de México. Peço a atenção de vocês para uma imagem que completou 50 anos no ano passado. A primeira imagem da Terra vista do espaço, a fotografia registrada por um astronauta da espaçonave Apollo 8 e que foi divulgada na véspera do Natal de 1968. Esta foto é histórica e ela mexeu com o psiquismo de boa parte da humanidade, que ao perceber esta frágil bola azul imersa na escuridão do espaço infinito, acordou para o fato de que a nossa casa planetária, o nosso lar no universo, não é tão vasto, não é infinito, e tem a imagem da fragilidade. E todos estamos juntos nesta nave azul. Sabendo usar, não vai faltar. A imagem traduz aqui uma sensação de cuidado, a ética do cuidado. E boa parte dos historiadores diz que a partir da divulgação dessa imagem houve uma nova sensibilidade. Os movimentos ambientalistas, muito tímidos ainda, na década de 1960, ganharam uma força extra a partir da compreensão de uma imagem, e a imagem fala por si. O planeta reclama atenção e cuidado, e nós precisamos estar atentos para os riscos da depredação, da destruição e da devastação, num planeta onde os recursos são finitos. Sabendo usar, não vai faltar. 111 anos antes, houve a codificação da doutrina espírita, e nós espíritas, desde o século XIX, temos informações privilegiadas sobre a nossa casa planetária. Ela não é apenas um lar, e não é possível, à luz do Espiritismo, retroalimentar uma dualidade. Nós e a casa, eu e o planeta. A partir da visão espírita, o planeta está em nós. Questão 94 do Livro dos Espíritos, de onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial, do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório como mudais de roupa. Meus irmãos, a Terra não é apenas o nosso lar, a nossa casa. Nós somos feitos dos mesmos elementos constitutivos do planeta Terra. Nós temos uma relação de identidade. Nós pertencemos a ela, ela nos pertence. Temos uma identidade espiritual e física. Portanto, é interessante refletir sobre o Antigo Testamento, quando se diz, do pó viestes, para o pó voltareis. Não é uma poesia bíblica, é um fato científico. Nós somos feitos de pó de estrelas. Nós somos feitos de poeira cósmica. A palavra humanidade, homem, tem origem em humus, terra fértil. Nós, na nossa identidade espiritual com o planeta, precisamos reconhecer que os minérios que jazem nas profundezas do solo são transportados por nossas veias e garantem, asseguram na dosagem certa nossa saúde, nossa resiliência, nossa vitalidade. Um bom médico, quando pede um exame de sangue e o laboratório
traz o laudo, o médico haverá de checar a presença de zinco, ferro, potássio, manganês. É uma tabela periódica quase inteira para saber se você está bem resolvido nos minérios que jazem nas profundezas e que circulam e precisam estar disponibilizados no nosso sistema circulatório. Basta que haja um déficit importante de um desses minerais, ferro, por exemplo, estaremos acometidos de anemia, e com anemia você não consegue estudar, ler, trabalhar, namorar, ser um bom espírita, ser um bom cidadão. Você fica, digamos, prejudicado e vai precisar de um suplemento para recompor a terra que você transporta. O que está fora está dentro. Se nós poluímos, se nós contaminamos o solo, de alguma forma isso se volta contra nós. A terra está dentro. E não apenas a terra, é um capricho de Deus quando disponibiliza a água, que empresta nome a um planeta que tem terra, mas esse planeta é água. E a proporção em que a água se resolve na superfície do planeta, caprichosamente, é a mesma com que nós temos a água dentro de nós. A vida surge nos oceanos primitivos da antiguidade, na água salina e morna, que é a mesma água salina e morna do líquido amniótico. Nós não temos a memória dos 9 meses, aproximadamente, que passamos navegando nas águas dos oceanos primitivos, no ventre da mãe. Nós até hoje vertemos lágrimas de alegria ou de tristeza, que tem o sabor dos oceanos. O mesmo médico que pede o exame de sangue para checar a presença de minérios no nosso corpo físico, haverá de recomendar: você está se hidratando bem? Você está ingerindo líquidos numa quantidade adequada? Para quê? Para irrigar pele, os tecidos, as células, os órgãos. Muita gente que veio ao congresso está aproveitando para fazer comprinhas. E porque eu sou amigo dos espíritas, em particular nesse congresso, eu quero dar uma dica preciosa. Não gastem dinheiro com hidratantes caros da França ou de outros países para deixar a pele sempre suavezinha, esticadinha. Isso não lhe valerá de nada se você não se hidratar adequadamente. Ingira os líquidos necessários para evitar o efeito mais trágico do maracujá. E guarde o recurso daquele hidratante caríssimo para outra designação talvez mais nobre e urgente. A água está em nós, e se nós poluímos, se nós lançamos matéria orgânica sem tratar, se nós lançamos tóxicos, detritos, resíduos na água que está fora, de alguma maneira, a natureza é caprichosa. Ela determina se o que está fora está dentro, que nós sofreremos os efeitos disso. Já está acontecendo. O ar é o elemento primordial da vida. Podemos passar vários dias sem comer, sem ingerir alimentação sólida. Resistiremos. Alguns de nós poderão até ficar agradecidos em relação à perda de calorias excessivas. Podemos passar um intervalo de tempo menor sem ingerir líquidos. Ficaremos debilitados, mas resistiremos. Quanto tempo nós resistimos sem respirar? Não façam esse teste, mas eu lhes asseguro que é um tempo muito breve, e isso revela a ordem de grandeza da necessidade do ar que inalamos e que oxigena e vitaliza o nosso corpo. Antigamente, nossos avós, para acalmar alguém que estava nervoso, pelo menos no Brasil essa era a tradição, recomendava água com açúcar. E se a pessoa fosse diabética, desencarnava antes. Calma, bem calminha. Hoje em dia,
nós nos apropriamos de um conhecimento ancestral que vem do outro lado do mundo, do Extremo Oriente. O hinduísmo é uma dessas tradições que preconiza a necessidade da gente prestar atenção naquilo que a gente banaliza, que não enxerga, que é o ar. Eles não chamam o ar assim, eles chamam de prana, o nutriente fundamental para irrigar chakras e meridianos. É o ar que dá sustentação à vida. Eu estou numa das maiores cidades do mundo, que também é uma das mais poluídas do mundo. No último mês de maio, a cidade do México, gigantesca, decretou contingência ambiental extraordinária, recomendando que não houvesse, em maio deste ano, qualquer atividade física ou cultural ao ar livre. Tamanha a concentração de toxinas no ar dessa cidade, que não é a única que enfrenta esse problema. Eu estive em Pequim e tive que comprar máscara na farmácia durante o inverno. Paris, que nós rendemos sempre muita gratidão à França, a Paris, a Lyon. Paris, uma vez por ano, no mínimo, tem a prefeitura determinando a abertura das catracas de trem e metrô para que as pessoas não usem carro. O ar é irrespirável. São Paulo, a maior cidade do Brasil, segundo um famoso pneumologista da Universidade de São Paulo, basta andar por 1 hora, na hora do rush, com o trânsito pesado, para que você inale uma quantidade de toxinas equivalente a 5 cigarros. Nós, espíritas que falamos tanto de vida, nos posicionamos publicamente contra o suicídio, contra o homicídio, contra o aborto. Qual é a nossa posição em relação aos recursos fundamentais à vida? O que está fora está dentro. Se o ar está poluído, intoxicado, imprestável, nós perecemos, nós adoecemos, nós retornamos precocemente à pátria espiritual. Em São Paulo, estima-se que o paulistano esteja vivendo pelo menos 2 anos a menos do que se estivesse numa cidade onde não há essa concentração de poluentes. Portanto, meus amigos, o Espiritismo, desde o século XIX, assinala a identidade que nós temos com o planeta. O planeta está em nós, o que está fora está dentro. Por uma questão de ética, a ética do cuidado com a vida, a nossa também, a do nosso próximo, da coletividade. Precisamos cuidar com esmero da nossa casa planetária. Nós, cada um de nós, não é só governo, não. É cada um tem a sua contribuição possível para evitar o que se convencionou chamar de colapso sistêmico. Nós podemos desarmar essa bomba relógio. Depende de nós. Mas há uma perplexidade. Se nós percebemos que somos parte do planeta, e aí eu vou novamente recorrer aos franceses, ao pensador de Rodin, porque essa é a nossa postura, se somos parte do planeta, o que então estamos fazendo com a Terra? Experimentamos hoje uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Essa crise, ela é causada e agravada por nós, nossos hábitos, nossos comportamentos, nossos estilos de vida, nossos padrões de consumo. Nós precisamos nos dar conta disso, porque se estamos num congresso internacional de espiritismo e falamos tanto da necessidade de pensar no futuro espiritual do planeta, qual futuro estará reservado se permanecer a nossa indiferença, o nosso desprezo, o nosso desinteresse pelos assuntos que dizem respeito à ecologia, que significa literalmente estudo da casa, da nossa casa. Meus irmãos, eu vou enumerar muito rapidamente o que vocês devem estar acompanhando no noticiário, ou pelo menos aqueles de vocês, e eu acho isso muito importante, que reservem um tempo para se debruçar por cada um, para entender melhor cada um desses fenômenos do nosso tempo.
97% dos cientistas que pesquisam clima no mundo afirmam categoricamente que o mundo está aquecendo e que a ação humana agrava o fenômeno do câmbio climático, do aquecimento global. São cientistas que publicam seus trabalhos em revistas especializadas como Science ou Nature. O conselho editorial dessas revistas não é composto por jornalistas, é composto por cientistas. E eles verificam se as conclusões que eles estão chegando sobre degelo das calotas polares, elevação do nível do mar, eventos extremos, o branqueamento dos corais, que determina a morte em escala dos ecossistemas marinhos, a mudança do ciclo da chuva, relacionando tudo isso ao aquecimento global, obedeceu à metodologia científica. Se Kardec hoje estivesse entre nós, não seria um negacionista climático, não seria um terraplanista, porque Kardec tinha apreço pela ciência. Nós estamos vivendo no mundo hoje um momento curioso, de muito achismo, de muita opinião. Todos nós temos o direito de achar qualquer coisa ou de ter opinião sobre qualquer assunto. Não brinquem com ciência. Kardec não brincou. Kardec emprestou a metodologia científica para aferir credibilidade a fenômenos tão antigos quanto ao da humanidade. Se o nosso codificador teve apreço pela ciência, por extensão, se nos dizemos espíritas, não devemos malbaratá-la com achismos ou opiniões sem fundamento. Estamos experimentando a 6ª extinção em massa do planeta, de várias espécies. A diferença da 6ª para as outras 5 é que dessa vez nós somos diretamente responsáveis por isso. Notícia de setembro do mês passado. Em apenas 5 décadas, 3 milhões de pássaros, 3 milhões de aves desapareceram dos Estados Unidos e do Canadá. E eu só estou falando de um determinado nicho do incomensurável reino animal. Nós estamos acelerando de forma muito perigosa a destruição de espécies que, como a ciência ecológica afirma, todas elas têm uma função específica que empresta equilíbrio e harmonia no todo. Portanto, cada pequeno ser, por mais que alguém desinformado entenda que esse ser é desprezível, é apenas um pernilongo, é apenas uma lagartixa, uma cucaracha. Por mais que você, sendo alguém crente em Deus, atribua uma absoluta inutilidade de uma pulga, de uma formiga, saiba, e aí eu recorro à ciência, ela cumpre uma função estratégica na resiliência, na longevidade, no equilíbrio do todo. A natureza não dá ponto sem nó. Tudo que existe tem uma função estratégica. E o Espiritismo diz o quê? E essa é uma questão ética que diz respeito aos animais. O princípio espiritual evolui transitando por todos os reinos da natureza. Reino mineral com a experiência da agregação molecular. E os minérios não vibram à mesma frequência. Os minérios têm vibrações singulares. Transitamos para o reino vegetal com a primeira experiência complexa de buscar a nutrição no solo, realizar a fotossíntese, reagir a momentos hostis ou acolhedores, polinizar, reproduzir. Somos promovidos ao reino animal, com o instinto soberano, os rudimentos da inteligência e um corpo complexo, que é o laboratório da vida, com o norte magnético apontando para o reino hominal, onde conquistamos a razão, temos a responsabilidade de fazer escolhas através do livre-arbítrio, o pensamento complexo, e chegamos aqui nesse degrau da escadaria evolutiva
depois de transitar por todos os reinos da natureza. O que significa isso? Não temos o direito de destruir de forma tão gratuita, por vezes até por diversão, esses reinos que têm uma função primordial na escala evolutiva de tantas e tantas espécies. Até o ato banal de comer carne, que o Espiritismo não proíbe, mas reconhece. Nosso destino é ser vegetariano. O corpo vai se desmaterializando progressivamente, se tornando menos denso e pesado, e alimentos pesados e tóxicos, como a carne, já não serão fundamentais para a nossa saúde. Mesmo aqueles de nós que ainda não conseguiu se livrar da proteína animal, e cada um com a sua escolha, os carnívoros deveríamos ter o cuidado de exigir certificação e selagem, mas não é só de condições sanitárias, é de protocolos de bem-estar animal. Usar toda a tecnologia ao nosso alcance para reduzir drasticamente as experiências de dor, sofrimento e crueldade que impomos aos nossos irmãozinhos inferiores. Francisco de Assis chamava o próprio corpo de jumentinho. A gente tem que cuidar bem dele e a gente tem que se apropriar dessa ética do cuidado. Não sermos tão distraídos, dispersos, alienados nessa bolha urbana em que a carne vem processada e não tem personalidade. O que são 100 gramas de um bife é proteína animal. Proteína coisifica um ser vivo que tem direitos. Quem queira comer carne, o convite que vos faço é que nessa transição planetária a gente se esmere exigindo bem-estar. Todas as tecnologias no processo de criação, transporte e abate animal, reduzindo o estoque de crueldade, sofrimento e dor. É possível, é necessário. Os animais contam conosco, são seres cientes. Água. Bom, a gente lembra da água e só associa a torneirinha aberta, chuveiro com banhos longos. 70% aproximadamente da água do mundo, da água doce, são desperdiçados nas lavouras. Portanto, precisamos pressionar as autoridades para que exijam dos fornecedores de alimentos critérios rígidos de uso inteligente de água. O desperdício de água nas irrigações é absurdo, é descomunal. E nós temos a água no setor industrial. Um smartphone como esse, simples, consome no seu processo produtivo 12.000 litros de água. A cadeira em que vocês estão sentados, a roupa e o sapato, bolsa, óculos, carteira, relógio, tudo isso para existir demandou água. Portanto, não apenas aqui, mas também aqui, o consumismo, o hiperconsumo se revela através do water footprint, a pegada hídrica. Quem está preocupado com a escassez de recursos hídricos não é só fechar a torneira ou tomar banho curto, é exigir protocolos técnicos mais rígidos nas lavouras e é consumir moderadamente, porque tudo que se compra tem água. É o que se chama água virtual. Seguindo em frente, nós vamos chegar na basura. A natureza não tem lixo. Eu queria que vocês memorizassem, por favor, isso. Até a chegada da nossa espécie, porque nós fomos uma das últimas espécies a chegar no planeta. Se fosse possível colocar a criação do mundo e o dia de hoje, e dividíssemos todas essas eras em 7 dias, nós estaríamos no domingo, faltando apenas
3 minutos para meia-noite. Nós, portanto, chegamos por último, mas estamos determinando uma mudança tão drástica no software inteligente da vida. A natureza não tem lixo porque o lixo da natureza é metabolizado pela própria natureza. Galhos, folhas, frutos, matéria orgânica que apodrece, vira outra coisa. Animais que morrem são metabolizados e viram outra coisa. Nós determinamos a era do lixo. O lixo que não se decompõe rápido ou não se decompõe. Como foi muito bem dito aqui antes, sobre a necessidade de nós espíritas darmos o exemplo, não produzindo o pior de todos os resíduos, que é o plástico. E não adianta dizer que o plástico é reciclável, porque a reciclagem do plástico também tem necessidade de consumir energia, consumir água, gera esgoto, emite gás de efeito estufa. O melhor lixo é aquele que você não gera. Então, não usar plástico na casa espírita ou em eventos espíritas é um saudável desafio. Entre outras razões, porque esse plástico lançado a ermo em qualquer lugar, invariavelmente vai parar nos oceanos. Os oceanos estão saturados de plástico e de microplástico. O plástico que vai se decompondo até alcançar o tamanho de um micra, que é o tamanho de uma bactéria. Esse microplástico entra na cadeia alimentar. Os plânctons engolem microplástico, peixes e crustáceos vão comendo microplástico e o meu corpo e o corpo de vocês, sem dúvida alguma, está repleto de plástico. A pergunta que ainda não encontrou uma resposta confiável é: isso faz mal à nossa saúde? Porque o que se sabe do plástico é que ele tem um efeito esponja. Todos os venenos e toxinas do oceano se agregam ao plástico que está no lugar errado. Se a gente está ingerindo microplástico, em alguma proporção, essas toxinas estão adentrando o nosso organismo. Portanto, quanto mais você ingere frutos do mar, maior a quantidade de microplástico dentro de você. Esse é um desafio do nosso tempo. A gente precisa fazer a nossa parte, não agravando o trabalho que a Mãe Natureza não tem como resolver sozinha. Nós precisamos fazer a nossa parte. Urgente. Meus amigos, eu venho de um país que tem no agronegócio, no agribusiness, um orgulho. O Brasil conseguiu resolver, através da ciência e da tecnologia, muitos problemas na área da produção de alimentos. Mas nós somos vulneráveis ao lobby do setor químico. Grandes multinacionais que já determinaram o licenciamento em meu país de 2.475 agrotóxicos que estão disponíveis para os proprietários rurais. 410 desses agrotóxicos apenas este ano. O problema, não vou entrar no mérito se agrotóxico tem seu lado bom ou seu lado ruim. Eu vou apenas recorrer ao conhecimento dos agrônomos do meu país, que dizem: falta fiscalização e falta orientação técnica. Nós estamos matando mosca com tiro de canhão. E nós estamos ingerindo lenta e progressivamente substâncias químicas que não favorecem a vida. Certos gêneros de câncer, certas alergias, vários gêneros de intoxicação estão associados aos pesticidas. E a gente fica perplexo, reclama nas redes sociais, participa de campanhas virtuais. Isso não tem corrigido o rumo da história. Nós precisamos fazer mais e melhor. Há tradições que dizem que nós somos o que nós comemos. Pode até não ser assim exatamente, mas o alimento explica boa parte da tua disposição ou desânimo, boa parte da forma como o seu metabolismo está pronto para encarar o que vem pela frente ou está debilitado. Agrotóxico em excesso mata, intoxica e precipita retorno à pátria espiritual de agricultores,
de famílias próximas das plantações e de quem ingere veneno. Nós estamos, segundo os geólogos do mundo inteiro, experimentando, e isso é do nosso tempo, é do tempo de agora, não é do tempo do Kardec. É o desafio dos espíritas encarnados hoje. Uma nova era geológica, denominada Antropoceno. Como o nome diz, é a era que só pode ser entendida e explicada a partir da interferência do Homo sapiens sapiens, feito à imagem e semelhança de Deus, e que tem promovido tamanha interferência nos ciclos da natureza, que a natureza se tornou hostil a nós. Guardem esse nome. Antropoceno não é motivo de orgulho para a nossa espécie. É motivo de inquietação e reflexão. O que devemos fazer para inflexionar a curva de alterações nesses ciclos da natureza? O que está ao alcance de cada um de nós fazer para que o mundo de regeneração não seja também conhecido como um mundo onde o antropoceno grita e fala alto? Essa é uma expressão nova na área do direito internacional. Tribunal Internacional de Haia, na Holanda, começa a apreciar processos em que certos governantes estão sendo acusados de ecocídio. Significa medidas irresponsáveis que acabam determinando a aceleração da destruição gratuita, sem que a gente use os nossos talentos, a nossa inteligência, para manter um estilo de vida saudável sem que isso seja sinônimo de destruição. Sim, é perfeitamente possível gerar emprego e renda sem destruir o planeta. Sim, é perfeitamente possível falar de desenvolvimento sem que o desenvolvimento seja sinônimo de destruição. Mas o analfabetismo ambiental faz vítimas no mundo político, faz vítimas em vários segmentos religiosos, onde a gente se esmera em ser alguém do bem, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar o próximo, e a gente perde de vista o que a gente está, de forma direta ou indireta, fazendo com a nossa casa. A nossa casa. É uma questão ética. Ontem foi dia de São Francisco. Viva Francesco! Francisco nunca emprestou nome a um papa. Quis o destino que um argentino, cardeal Bergoglio, após ser imantado papa, na tradição católica, os cardeais ficam trancados na Capela Sistina, sucessivas votações e sufrágios, até que se escolha quem será o herdeiro de Pedro. É prerrogativa do eleito escolher um nome, pessoa jurídica. O nome que um papa escolhe tem uma conotação política. Pio, já houve 12 papas Pio. Se Bergoglio escolhesse Pio XIII, ele estaria assinalando para a comunidade católica e para o mundo, porque o chefe da igreja não é apenas um chefe religioso, é um chefe de Estado. Por isso que eu estou trazendo ele aqui. E ele, quando escolhe um nome, se for Pio, Pio assinala um rumo do pontificado, uma visão da igreja, uma visão teológica. Existem 16 papas Bento. Se o cardeal Bergoglio escolhesse ser Bento XVII, estaria igualmente assinalando um rumo do pontificado. Eu pergunto a vocês, irmãos espíritas, boa parte dos quais egressa do catolicismo, por que nunca houve antes o Papa Francisco? Essa é uma boa pergunta. Somos uma filosofia espiritualista, e a filosofia promove o livre pensar. Eu tenho o direito de perguntar, por que nunca antes houve um Papa Francisco? E no meu livre pensar eu vou aqui arriscar uma resposta. Quem foi Francesco? Foi o primeiro místico da igreja.
a assinalar a presença do sagrado na natureza. Não é apenas voto de pobreza ou castidade. Francisco veio ao mundo 8 séculos atrás para constranger uma igreja opulenta e corrupta e resgatar o Evangelho de Jesus na sua essência. E isso ficou marcado na história. O argentino Francesco, Papa Francesco, ao que parece, tem se esforçado para exercitar o franciscanismo, denunciando igualmente problemas dessa tradição, não aceitou a indumentária luxuosa e pesada do crucifixo de ouro e do sapatinho Prada, não aceitou comer e dormir nos aposentos suntuosos do Vaticano e inaugurou uma lavanderia para os pobres de Roma poderem usar dentro do Vaticano. A roupa, lava a roupa. Sou pobre, mas sou limpinho. A roupa me empresta dignidade. Nenhum papa antes se preocupou em entrar nesse nível de detalhe. Acolheu homossexuais, divorciados, desquitados. Promoveu outra rotina em relação a padres pedófilos, que hoje se sentem ameaçados pela igreja. Então nós temos ruptura. Francesco, de 8 séculos atrás, e o cardeal Bergoglio, que se inspirou em Francisco para igualmente determinar uma ruptura. E faz parte da ruptura a primeira encíclica da história da igreja, a primeira a reconhecer a necessidade do mundo interromper o ciclo de destruição, depredação e devastação da terra. Recomendo como espírita a leitura da encíclica. Não vai consumir muito tempo, é fininha. E ela nos traz informações preciosas da ciência. Os vaticanistas dizem que é a encíclica mais fortemente impregnada de ciência na história da igreja. Lá se fala da Amazônia, lá se fala de consumo, lá se fala de água, lá se fala de aquecimento global. E eu vou dar um spoiler da encíclica aqui. Papa Francisco, a um só tempo, critica um modelo de desenvolvimento que não tem compromisso com o fim da exclusão social, da pobreza e da miséria. Ao mesmo tempo, esse mesmo modelo tem acelerado a destruição dos recursos naturais fundamentais à vida. Esse modelo não nos interessa. Esse modelo não nos convém. Quem é religioso, quem acredita em Deus, quem fala de ética, não pode se silenciar e não pode se omitir no combate a esse modelo que dá sustentação ao ecocídio e que retroalimenta o antropoceno. O que o Espiritismo tem a dizer sobre essa crise ambiental? É muito impressionante como, do meu ponto de vista, me perdoem, eu vou compartilhar aquilo que me parece a expressão da verdade. De forma pioneira, Allan Kardec, na codificação, se antecipou a um cenário de crise ambiental sem precedentes na história, quase 2 séculos depois. E isso está manifestado em várias passagens das obras básicas. E a gente vai testemunhar isso em várias obras psicografadas por Divaldo, Chico, Raul, entre outros. Uma nova ética civilizatória, onde a questão ambiental não seja fora. O meio ambiente começa no meio da gente. É disso que estamos falando. Tudo que eu estou falando aqui se resume a isso. Não está fora. O que está fora está dentro. O planeta está em nós. A nossa ética espiritual se confunde com o comportamento que nós, enquanto raça superior, feita à imagem e semelhança do Pai, precisa honrar essa condição cuidando da casa, ornamentada e preparada com esmero para nos acolher e para nos propiciar o melhor cenário para a evolução. Portanto, eu não vou resumir aqui todos os tópicos que aproximam o Espiritismo da ecologia, até porque isso me rendeu um trabalho que resultou num livro. Portanto, eu vou ser bem sintético. A lei de destruição e a lei de conservação, no capítulo das leis morais, no Livro dos Espíritos,
resumem de forma muito interessante qual é a visão do Espiritismo em relação a problemas que estamos citando aqui. Questão 728. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Atenção, aqui não é cabível considerar toda destruição igual. Aqui a espiritualidade maior fala de um processo que está inserido no software inteligente da vida. No universo nada é, tudo está em constante transformação e mutação. A destruição precisa ter lugar para que a vida, a lei de evolução, se desenrole, avance. Há uma lógica. Questão 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Se é inevitável que haja destruição, por que os seres têm instinto de conservação? Por que nós temos habilidades específicas para evitar a destruição ou a morte precoce? Essa resposta é preciosa. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Daqui se conclui, tudo tem o seu tempo de viver e morrer. Quando nós precipitamos a destruição, estaríamos incorrendo contra uma das leis de Deus. E isso, caprichosamente, como disse, se volta contra nós. Eu vou me apropriar aqui das imagens de um artista plástico genial, disponível no Instagram, Ugur Galen. É um trabalho magnífico, que nos causa perplexidade e reflexão. Em pleno século XIX, Kardec traz uma reflexão sobre o que é necessário e supérfluo. Isso antes de existir curso para publicitário, antes de existir marketing digital, antes de existir shopping center, antes de existir liquidação nas casas tais, antes de existir Black Friday. Kardec já enumerou e já colocou, catalogou. Ele trouxe uma reflexão que parece distante do universo espírita. O que é necessário? O que é supérfluo? Eu brinquei aqui com a Mariane, que é a nossa excelente anfitriã. Ela perguntou, vocês vão despachar bagagem? Eu vou ficar no México até quinta-feira. E falei, não. Eu estou levando bagagem de mão. Aí eu gostei, brinquei com ela na rede social, falei assim, como ambientalista, eu preciso ser minimalista. É um exercício espiritual constante. Você passa pelos aeroportos e eles caprichosamente agora botam. Você passou no check-in, passou pelo detetor de metal, já colocam você dentro de um shopping. Já colocam você dentro do templo do consumo. E você passeia por ali e se esquece. Nós bebemos tanto da filosofia grega, dos antigos. Dizem que Sócrates se divertia quando passeava pelas feiras da antiguidade, dizendo, que delícia estar passando por tanta coisa que eu não preciso. Portanto, eu me lembro de Sócrates, quando passo pelo free shop, e falo, obrigado, Senhor, por me testares tão bem. Eu não preciso. Eu não preciso porque eu ainda tenho as minhas coisinhas que dão suporte ao necessário. Portanto,
O que é necessário, considerando que a nossa vida passa rápido e o emprego do tempo e da energia também, são 2 recursos naturais não renováveis: tempo e energia. O emprego do tempo e da energia que temos nessa encarnação são preciosos. O que realmente faz a diferença? Nós estamos aqui para evoluir. Evolução e consumo exacerbado, exagerado, hiperconsumo não combinam. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho explicando as diferentes categorias de mundos habitados. Mundo primitivo, onde já passamos. Característica predominante dos habitantes do mundo primitivo: apego à matéria. Lembre-se disso no Black Friday. Portanto, necessário e supérfluo, o tempo inteiro, que o nosso software inteligente do Waze espiritual, que é o livre-arbítrio, faça distinção o tempo todo: o que me convém, o que devo fazer e de que jeito, para ser uma pessoa melhor, comigo, com o próximo, para a minha coletividade e para o meu planeta. Essa é a minha questão favorita do Livro dos Espíritos. Porque a Terra nem sempre ao homem produz o necessário. A indagação é curiosa. No século XIX havia apenas 1 bilhão de encarnados. 1.000 milhões de encarnados. Hoje somos mais de 7. Kardec, naquela época, perguntava por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem. E a resposta é que o homem a negligencia, é ingrato. E, no entanto, ela, Gaia, é excelente mãe. Frequentemente, ele ainda acusa a natureza pelas consequências de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Meus irmãos, menos distração, menos dispersão. Divaldo fala tanto de maneira tão apropriada e bonita do livro da vida. Tudo que façamos ou deixemos de fazer fica assinalado no livro da vida. Que sejamos habitantes conscientes dessa nave azul, imersa na escuridão do espaço. E ao desencarnarmos, que a gente olhe para trás e se lembre: eu fiz o que estava ao meu alcance para não agravar o planeta, não deixá-lo para os meus descendentes, ou para mim mesmo quando retornar em situação pior. Enquanto isso, nos centros espíritas, a lista é grande, eu não vou me deter nos detalhes. O copinho de água fluidificada, plastificado, substituí-lo é apenas uma das demandas. A casa espírita é pronto-socorro, é assistência médica e espiritual. A gente acolhe, assiste, tranquiliza. E a gente também é uma escola, a gente instrui, a gente aponta rumos éticos. A casa espírita precisa ser a expressão de um mundo de regeneração, que não pode ser um mundo de regeneração se não for sustentável. Não é possível imaginar um mundo de regeneração, do ponto de vista ético e moral, que retroalimente o desapreço, o desinteresse, a desimportância que tantos de nós no dia a dia, manifestamos em relação a essa casa. A nossa casa. Precisamos fazer mais e melhor. Essa frase me diz muito. Chico Xavier: natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Os homens e as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la. Mundo de regeneração não é um decreto sideral e você fica esperando acontecer, daqui a pouco reencarnei, opa, o mundo ficou bom. Desculpa, mundo de regeneração, eu aprendi a ver isso com oradores, escritores, médiuns fantásticos, que instruem a nossa sensibilidade nessa direção.
Esqueça, não perca tempo. O mundo de regeneração se concluirá em 2063. Já estamos vivendo a transição. A informação básica é: seja digno de reencarnar no mundo com uma outra frequência, com uma outra vibração. Seja digno de não reencontrar o seu copinho plástico numa outra encarnação. Numa sensação de déjà vu, está andando por uma plágia, subitamente aparece um copo voando na sua frente. E você pega o copinho e tem uma sensação de déjà vu. Já nos vimos antes. Faz muito tempo, eu tenho essa clareza. Creia, não será uma sensação boa, não será favorável a você. Precisamos nos mostrar capacitados coletivamente a receber esse novo mundo. Depende de nós. Todo mundo, no Espiritismo, eu não conheço nenhum espírita que não goste de falar por ano 350 vezes a palavra missão. Adoramos a palavra missão. Eu tenho uma missão. Eu estou à procura da minha missão. Eu ainda não sei qual a minha missão. Adoramos. Eu sei que é muito tentador para a gente usar essa palavra, mas eu queria sugerir que vocês não a empregassem no singular. Sugiro que vocês a empreguem no plural. O que seria ser um bom espírita? Ou alguém que cumpre missão? Coloque no plural. Ser um bom filho ou boa filha. Ser um bom pai, uma boa mãe. Um bom profissional no exercício da sua função. E se você trabalha dentro de casa, em tarefas domésticas, orgulhe. É a profissão mais difícil e a menos valorizada. A outra missão, ser um bom espírita, um bom voluntário, um bom cidadão, um bom eleitor, que aprende com os erros. Alguém que no seu perímetro possa de alguma forma fazer a diferença em favor de si próprio, daqueles que estão próximos de você. O próximo é quem aparecer, a qualquer momento. Esse é o seu próximo. Da coletividade. E inclua no seu checklist, por favor, cuidar bem da minha casa planetária. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para cuidar bem dela e vou deixá-la naquilo que me compete, se possível, melhor do que quando a encontrei. Esse é o nosso mantra. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? É o exercício do amor doação, do amor sacrifício, do amor renúncia. Ame-se, ama o próximo como a ti mesmo, ame-se, releve-se. Não existe outra pessoa igual a você no universo. Deus caprichou quando te fez. Honre o esmero do Pai em emprestar-lhe vida. Cuide bem daqueles que, como você, são filhos de Deus. Fora da caridade, inclua a terra, a água, o ar, os diferentes reinos da natureza. Qualquer ser, por mais aparentemente insignificante que cruze o seu caminho, lembre-se, o sagrado está presente. E eu preciso fazer uma releitura desse sagrado que está abundante ainda à minha volta. Eu preciso fazer a minha parte. Se Jesus é meu modelo e guia, vamos lembrar aqui A Caminho da Luz de Emmanuel, psicografado por Chico. Há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, crístico, e que teve naquele período a nobre função de ajudar a formatar do magma incandescente, esculpir e coordenar com os arquitetos siderais o que seria a nossa casa. Ele organizou a composição dos gases na atmosfera, ele organizou a taxa de salinidade dos oceanos, ele organizou os fenômenos que resultam na fertilidade do solo. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, capítulo 3, psicografado por Divaldo, chama de Jesus Cristo de o sublime ecólogo. O sublime ecólogo. Se você tem Jesus como
guia e modelo. Lembre-se disso. Toda vez que a gente joga lixo no lugar errado, malbarata o uso de água e energia, consome como se não houvesse amanhã, nós estamos desonrando. Nós estamos desonrando a nossa condição de cristãos e espíritas. Portanto, e aqui encerro o meu evangelho da sustentabilidade, que é o evangelho de Jesus. Aquele que, quando passou por nós, recorreu à beleza das águas translúcidas do Tiberíades, as aves do céu que jamais chegaram, o rei Salomão jamais chegou perto da opulência, da beleza dessas aves, que escolheu a montanha para fazer o sermão que Mahatma Gandhi disse que resumia de forma linda e inspiradora todo o seu evangelho, que confirmou seu messianato nas águas, aquela época limpas do Rio Jordão, graças ao Batista. Depende de nós cuidar da casa que é parte de nós. Em qual planeta você deseja reencarnar? Façamos por merecer a consciência tranquila de quem, como filho de Deus e habitante da terra, não descuidou dos afazeres urgentes, nunca foi tão urgente, cuidar do nosso lar. Obrigado pela atenção.